Bom dia, amigos. Nesta videoaula sobre a língua portuguesa, falaremos algo sobre os artigos. Primeiro, contextualizando os artigos, né, no âmbito da nossa língua portuguesa, os artigos eles compõem uma das 10 estruturas das palavras cujo conjunto denomina-se morfologia. Então, morfologia é o estudo das palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. A morfologia está agrupada em 10 classes gramaticais, quais sejam os substantivos, os artigos, que trataremos nessa videoaula, os adjetivos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Bom, por definição, artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Quanto à classificação, os artigos eles são de duas ordens, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos determinam os substantivos de maneira precisa. No caso, são os artigos o, a, os, as. Ou seja, tratando-se de artigos definidos, há certeza do objeto a ser relacionado na condição de substantivo. Por exemplo, eu estacionei o carro. As empresas esperam o apoio dos empregados. Então, note-se que no uso dos artigos definidos, a gente sabe quais são os substantivos que a gente está fazendo referência. Aquele carro, o carro, aquelas empresas, né? As empresas. Já nos artigos indefinidos, determinam os substantivos de maneira vaga. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Não há certeza do objeto. Por exemplo, ele foi estacionar um carro. Umas empresas esperam o apoio dos empregados. Ou seja, não se sabe ao certo que carro ele foi estacionar. Da mesma forma, não se sabe quais empresas especificamente que esperam o apoio dos empregados. A composição dos artigos refere-se à junção de sua classificação entre definidos e indefinidos, junto com uma preposição. Então, no caso aqui, nós temos o de mais a, que é da, de mais o, do, dum mais a, duma, duns mais a, dumas, na mais um, num, nos, uns, nuns, per, a, pela, em, o igual a no. Exceção, há uma exceção nessa regra, é importante destacar isso daqui. Não ocorre a junção dos artigos diante de nomes próprios. Por exemplo, é um garoto que gosta de assistir a Os Simpsons. As notícias em O Globo. As cenas fortes no Um Estranho no Ninho. Então veja que não há contração do artigo com a preposição. Por exemplo, vamos pegar a primeira frase de exemplo aqui. É incorreto dizer é um garoto que gosta de assistir aos Simpsons. O correto é dizer a Os Simpsons. Ok, pessoal? Ainda quanto à composição dos artigos, a gente não pode deixar de falar sobre a crase, né? A crase são as formas a e as que indicam a fusão de preposição com um artigo definido feminino da classe a, no caso, um artigo
como dito, feminino e definido, né? Essa fusão de vogais idênticas é conhecida como crase. Por exemplo, passei as instruções à vendedora. Se fosse masculino, no caso o vendedor, seria passei as instruções ao vendedor. Fiz uma convocação às participantes. Se fosse masculino, no caso participantes, os participantes seria fiz uma convocação aos participantes. Agora aqui a gente cita somente para fins didáticos que é possível a ocorrência da crase também com a fusão da preposição e os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então a gente diz que é somente para fins didáticos, porque na videoaula aqui ela trata sobre os artigos. E nesse exemplo que a gente está citando, não há artigo, e sim a junção de uma preposição com um pronome. Então vejam esses exemplos. Fiz referência a aquele vendedor. Ele fez saudação a aquelas senhoras, ok? Ainda com relação aos artigos, vale citar algumas peculiaridades. As formas pelos, pelas, pelo, pelo resultam da combinação dos artigos definido com a forma per, equivalente a por, ok? Então o per lá citado no começo, per mais a, que é pela, é por a, ok? Outra peculiaridade é que após a palavra ambos é obrigatório o uso de artigo. Tome-se como exemplo as seguintes frases: ocorreram muitas discussões entre ambos os jogadores. Ambas as hipóteses são admissíveis. Outra peculiaridade é que faculta-se o uso do artigo definido antes dos nomes próprios personativos, quando a ideia de familiaridade e afetividade. É o exemplo: o Paulo é meu irmão mais novo. A Bia é uma amiga que podemos contar. Ou seja, a gente se utiliza do artigo para dar um ênfase de familiaridade ou afetividade em relação à pessoa, né? No caso, o substantivo próprio a que a gente está fazendo referência. Ainda quanto às peculiaridades, emprega-se o artigo depois do pronome indefinido todo, de modo a conferir a noção da totalidade. Exemplo: por toda a cidade por toda a cidade constatamos uma intensa poluição visual. Então veja, olha, pela totalidade da cidade constatamos. Então sempre quando você puder fazer essa substituição, né, por toda, por pela totalidade, é obrigatório o uso do artigo antes do substantivo, ok? Outra peculiaridade é que o uso de artigos para nomes próprios, indicadores de lugar, depende de cada caso. Não há regra para essa hipótese, tá? Então, olha, observem os exemplos. A Bahia é um estado do Nordeste. Belo Horizonte é um polo industrial. São Paulo tem muitas indústrias. O Rio de Janeiro continua lindo. Então veja que cada nome próprio relativo a lugar aqui pede ou não artigo. Ainda dentro dessa regra, a gente cita uma hipótese de exceção, que emprega-se o artigo em qualquer situação quando se pretende qualificar o substantivo próprio. Né? Então a gente quer dar uma ênfase para esse substantivo próprio, utilizando-se de uma qualificação, né? No caso, um adjetivo, alguma coisa. No caso aqui, então, por exemplo, o trânsito é intenso na Grande São Paulo. Como a gente viu, o substantivo próprio São Paulo, na condição de cidade, não exige artigo,
Mas quando a gente utiliza o termo grande, né, no caso o adjetivo grande, a gente passa a usar o artigo. Outro exemplo é: tenho saudades da Belo Horizonte dos meus sonhos. Ou seja, Belo Horizonte, como a gente viu, desculpe, Belo Horizonte não exige artigo, mas se a gente busca uma ênfase para Belo Horizonte, então é possível a gente aplicar o artigo. Ok? Sobre os artigos, então o que a gente tinha que falar era isso. Agradeço a atenção de vocês e tenham bom dia e bons estudos.